Semana que termina foi marcada pelo pedido de abertura de 83 inquéritos para investigar políticos com foro privilegiado mencionados na Lava Jato. Os pedidos constam no que foi apelidado de segunda lista de Janot, em referência ao autor dos pedidos, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles são baseados nas delações premiadas dos donos e ex-executivos da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil. Pelo menos 6 ministros do atual governo estão na lista, além dos presidentes da Câmara e do Senado, das cúpulas do PMDB e do PSDB e de 2 ex-presidentes da República filiados ao PT, Lula e Dilma. De Brasília, Bruno Lupion mostrou como a nova lista atinge a articulação política de Michel Temer. Ele explicou também por que a lista é mantida em segredo de justiça, o que significa que o que se sabe até agora se deve a vazamentos, portanto, mais informações podem vir por aí. Além de ministros, senadores, ex-presidentes e deputados, o procurador-geral também pediu a abertura de inquérito contra pelo menos 10 governadores. Lilian Venturini explicou o trâmite que se dá com os chefes de executivos estaduais, que é um pouco diferente daquele usado com ministros e parlamentares do Congresso. Com tanta gente na lista, uma das perguntas que todos se fazem é por que Michel Temer não está na lista? Afinal, o presidente foi citado 43 vezes por delatores. O que acontece é que no Brasil, o presidente da República só pode ser investigado ou denunciado por fatos relacionados ao exercício do seu mandato, que no caso de Temer começou em maio de 2016. O Nexo explicou o que pode e o que não pode acontecer com o presidente nesse caso. Uma parte das menções a todos esses políticos envolve denúncias de caixa 2 de campanha. O termo se refere a doações não contabilizadas e não declaradas à Justiça Eleitoral. Conforme as investigações avançam sobre essa área, crescem as tentativas no mundo político de desvincular o Caixa 2 da corrupção. Nós aqui mostramos algumas dessas iniciativas e como elas vão assumindo um jeitão de pacto geral de salvação. O esquema de financiamento de políticos por empreiteiras, aliás, não é novo. Pelo menos 2 relatores da Lava Jato disseram que isso vem desde os anos 40. Nós entrevistamos um especialista em economia política e história para saber por que esse período da história é associado ao início das relações espúrias entre políticos e empreiteiras no Brasil. A nova lista de Janot saiu na mesma semana em que a Lava Jato completa seu 3º aniversário. A operação é elogiada pelos efeitos positivos, mas também recebe críticas pelo que alguns estudiosos do direito consideram excessos. Nós fizemos uma entrevista com Alamiro Veludo, professor de Direito da USP, sobre o que ele considera ser um curto-circuito entre a vida política nacional e a politização das investigações. Bem no aniversário da Lava Jato, a Polícia Federal lançou uma nova operação contra a corrupção chamada Carne Fraca. Ela investiga fiscais de órgãos públicos que permitiam que empresários vendessem carnes estragadas, adulteradas e contaminadas no país. Nós explicamos o que é a operação e como ela atinge partidos políticos que, segundo a Polícia Federal, recebiam parte da propina paga aos fiscais. Enquanto Brasília tenta contornar os efeitos da lista de Janot e de outros casos de corrupção, milhares de pessoas saíram às ruas de pelo menos 20 capitais brasileiras nesta quinta-feira para protestar contra o presidente Michel Temer e a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Nós aqui ouvimos 2 especialistas para saber as características desse movimento e como ele se compara com as ondas de manifestações que vêm desde antes do impeachment de Dilma no Brasil. Essas e outras notícias serão no Nexo Jornal.